Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos vendo 1 Coríntios capítulo 12, versículo 21. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Esse é um sentimento negativo que vem do inimigo, não é um sentimento que vem de Deus. Por quê? Porque todos estamos no corpo de Cristo e cada um é um membro do corpo. O corpo precisa de cada membro. Nós não temos o direito de falar a um membro: eu não preciso de você. Eu não posso desprezar um outro membro do corpo. E o versículo 22 nos diz: pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Eu gosto muito desse versículo, porque esse versículo diz: pelo contrário. Isso quer dizer, nós precisamos sim dos irmãos, nós precisamos dos demais membros. E aqui ainda diz: os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Aqui tem uma questão de aparência. Os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Vamos falar agora sobre a questão de membro fraco, membro forte. Membro forte é aquele membro que tem muita força. Membro fraco é aquele membro que tem pouca força. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o seu coração é um membro fraco, não é? Ele é mole, certo? Ele não tem força, não consegue levantar 20 quilos, mas ele está bombeando sangue para o seu corpo. Seus intestinos conseguem exercer força? Não tem. Você não pode comparar a força da sua perna com a força do intestino ou o seu estômago. Você pode ver, o coração fica batendo dia e noite. Intestino funciona dia e noite, o estômago também funciona dia e noite. Mas a sua perna funciona de noite quando você está dormindo? Não. Tá vendo? E ainda mais, esses membros mais fracos estão bem protegidos. O corpo protege esses membros porque são membros fracos. Estão, seu coração, seus pulmões estão dentro da caixa torácica. Seus intestinos, seu estômago estão na parte interior do seu ser. Não estão expostos ao ambiente externo. E você sempre procura protegê-los. Certo? Então, olha, talvez uma perna diga: olha a minha força, sou muito mais forte que você, estômago. Sou muito mais forte que você, pulmão. Sou muito mais forte que você, coração. Agora eu quero fazer uma pergunta, tá? Se você tem um problema na perna, a perna pode ser amputada, que o corpo continua vivendo. Mas você não pode tirar o coração. Tirou o coração, o corpo para de funcionar. Está vendo? A perna tem mais força, mas o coração é mais necessário. Está vendo? Seus pulmões é a mesma coisa. Se você remover seu coração, seus pulmões, você morre. Mas você pode cortar um braço e ainda continua a viver. Então não é uma questão de força, é uma questão de função. Existem funções visíveis e existem funções invisíveis. Você vê uma pessoa carregando
um peso de 80 quilos, você diz: uau, olha só a força desse homem. Eu não vi ninguém elogiando o coração desse homem ou os pulmões desse homem. Por quê? Os homens vêem somente o que é visível. Então existem muitos membros que trabalham de uma maneira oculta. Eles são despercebidos, são desconhecidos. São humildes, são mansos, são pacíficos. Está vendo? Coração é humilde, não procura se mostrar. Mas muitas vezes o braço procura se mostrar, ou a perna procura se mostrar. Mas o coração e os pulmões não procuram se mostrar. São humildes, são mansos, são pacíficos. Não é verdade? Então, olha só, mas eles contribuem tremendamente para o corpo. Então, no corpo, na igreja, há muitos irmãos e irmãs que funcionam de uma maneira oculta. Nós não sabemos. Mas, se hoje estamos na igreja e temos força, é porque esses irmãos contribuem para o corpo, ajudam a dispensar vida a nós. Não é algo maravilhoso? Muitas vezes, a força espiritual da igreja está num grupo de irmãos e irmãs idosos que estão intercedendo sem cessar. É assim que o corpo funciona. Tem partes visíveis, tem partes invisíveis. Tem partes que têm funções visíveis e tem partes que têm funções invisíveis. Mas todos os membros funcionam para o corpo. Glória a Deus.